Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que eu resolvi um problema que eu tinha aqui no meu armário, onde eu deixo os meus equipamentos de internet, modem, o meu servidor de dados. E nesse armário, como ele é muito pequeno, o ambiente que ficavam esses equipamentos, ele esquentava muito no verão. Então eu fiz um sistema de resfriamento com um fan, um sensor de temperatura e um Arduino para fechar a malha e fazer um controle de temperatura adequado para esse ambiente. Espero que seja algo útil para vocês também, beleza? Siga aí o meu canal, curta esse vídeo e agora veja como que esse sistema funciona. E aí pessoal, beleza? Gostaram desse vídeo? Viram como que o sistema opera bem legal? Vem comigo e assiste agora como que eu fiz esse sistema. Explico direitinho todos os passos para você montar também. Valeu! Bom pessoal, então o que a gente tem aqui é um circuito que eu desenhei no FreeSync e só recapitulando aqui os componentes que eu utilizei. Então para começar nós temos o nosso ventilador, né, o fan, que em inglês na maior parte da programação eu utilizei o nome fan. Ele é um fan de 12 volts, então aqui eu utilizo uma alimentação externa, uma fontezinha chaveada normal, simples, de 12 volts, e ele é controlado por um sinal PWM que vai vir do Arduino, e também tem uma medição de rotação, que é esse fio amarelo, e o Arduino vai ler essa rotação, ok? Então, o fan, ele é, digamos assim, conectado através do relé. Por que eu fiz esse relé, né, esse módulozinho de relé
junto com o circuito, sendo que o PWM que, digamos assim, poderia ligar e desligar o fan. Porque em sinais de PWM muito baixo, muito pequenos, o fan ele não girava direito. Por algum motivo que eu não sei explicar, esse fan, quando tinham sinais muito curtos, né, de largura de pulso, ele tentava girar e não conseguia, tentava girar e não conseguia. Então eu fiquei com receio disso de alguma forma poder, não necessariamente estragar, né, mas não ficar com um comportamento legal para o sistema. Eu preferi deixar setar um mínimo de PWM que eu entendi que fazia sentido de rotação. E, então era uma rotação bem baixinha que ele girava tranquilamente. E aí quando o circuito, o sistema esfriava bastante, ou seja, eu não precisava do fan ligado, o relé vai lá e desliga o fan totalmente, né? Ele corta a alimentação do fan e não tem como o fan rodar mais, ok? E aí ele vai retornar quando a temperatura voltar a esquentar. Então o relé ele é alimentado com 5 volts. Então como que a gente utiliza aqui os 5 volts, né? Aqui eu tenho os 12 volts nessa barra de baixo. O Arduino recebe esses 12 volts pelo pino VIN e regula 5 volts, né? Então nesse fio vermelho aqui eu pego 5 volts do Arduino. Deixa eu aproximar aqui um pouco mais para ler melhor. Então, esses 5 volts o Arduino vai distribuir depois para tanto o módulo do relé quanto para o LCD, tá? Então, depois de conectado o relé e um sinalzinho discreto para atuar o relé, nós temos a conexão do display. A conexão do display ela é um meio padrão, né? Esse display ele tem aquele CI da Hitachi que é bem utilizado para a maioria dos LCDs. Tem outros LCDs, aqueles azuisinhos com mais linhas e mais colunas. Todos eles utilizam basicamente esse mesmo CI da Hitachi. Então, todas as conexões aqui de fios, né, do que eu utilizei aqui no FreeSync, é mais ou menos padrão para todos eles. Então, aqui não tem muito segredo, é basicamente conectar dessa mesma forma todos os pinos. Eu vou deixar disponível para vocês, né, o código do Arduino, e no código do Arduino eu estou elencando quais fios estão conectados nos pinos do Arduino e nos pinos do LCD. Aqui, nesse lado, nós temos o nosso sensor de temperatura, né, o sensor LM35. Ele é um sensor que opera em 5 volts também, então ele recebe os 5 volts aqui do Arduino. E solta um sinal bem baixinho, que é um sinal de 10 milivolts por grau Celsius. Então, a gente tem uma leitura aqui desse sensor bem, digamos assim, ele é bem sensível, né? Ele é bem baixinha em termos de tensão. O Arduino tem que ser bem reguladinho para conseguir fazer essa leitura adequadamente. Esse potenciômetro aqui do lado direito é o potenciômetro que regula a intensidade, a luminosidade do LCD. Então eu coloquei um trim-pot, né, como vocês devem ter visto no vídeo, e o trim-pot eu regulei ele, o LCD, para um brilho que eu achei adequado e não mexo mais, ok? Então esse é o circuito ao hardware. Podem reparar que ele é um circuito que eu considero de médio para avançado, a complexidade dele, né? Não é tão simples de ser montado, demora um pouquinho, requer um pouco mais de experiência para trabalhar com solda, para trabalhar com outros fios. São 2 alimentações que nós estamos trabalhando, então é legal se você puder utilizar uma placa furada, ou se você mesmo quiser se aventurar a produzir a sua própria placa, é bem-vindo esse tipo de iniciativa para deixar um circuito bem montado, bem profissional, ok? Então vamos dar uma olhada agora no software. O software, ele também tem uma carga de complexidade razoável, porque nós estamos trabalhando com, digamos assim, três modos, né, 3 funções do Arduino um pouco mais complexas, né?
Uma não é tão complexa, que é a leitura analógica, né? Eu faço uma amostragem da leitura do sensor. Ou depois nós temos o PWM do fan, que ele tem, a gente modifica os registros do Arduino para poder trabalhar na frequência do PWM do fan adequadamente. E depois disso nós também temos o controle PID, né, que eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como que esse controle funciona, mas é um controle, digamos assim, mais avançado para se trabalhar. Eu não trabalhei ele na profundidade que deveria ter sido trabalhado, mas no que eu fiz aqui ficou adequado, ficou bom para a implementação do projeto. Então, olhando aqui agora mais a fundo o código, então nós temos aqui as bibliotecas, né, a Liquid Crystal e o PID. Uma dica aqui, pessoal, para incluir as bibliotecas, utilizem a própria, vou abrir aqui para vocês verem, a própria, como falo, o gerenciamento de biblioteca do Arduino, né, do próprio programa. Não deixem, não acho legal ficar fazendo download, né, ficar procurando na internet, sendo que primeiro dá para procurar no próprio Arduino como que a gente faz isso. Então aqui dentro de Sketch tem essa aba incluir biblioteca, você pode vir aqui em gerenciar bibliotecas. E aí dentro dessa janela você vai conseguir fazer uma procura. Aí ele atualiza, ó, tá vendo? Na própria janela ele já vai estar atualizando, procurando na internet se há alguma biblioteca que está desatualizada, ele já atualiza automaticamente. E você pode procurar aqui nesse campo de busca uma biblioteca que você está querendo utilizar e não tá e você sabe que não tem instalado, porque você tentou compilar o programa e não deu certo. Então, por exemplo, essa PID que eu tinha comentado com vocês, essa PID que eu comentei com vocês é essa aqui, ó, PID by Brett Burgerard Installed. Tá vendo aqui? É essa aqui que eu utilizei. Então fica aí a dica para vocês, instalem ela. E ela já vai funcionar sem ter acessado nada da internet, sem ter procurado no Google e nada. Vamos dar uma olhada na do LCD, Liquid Crystal. É a primeira que aparece aqui, ó, Built-in by Arduino. Ele já está instalado, então tranquilamente a gente consegue utilizar. Perfeito, pessoal? Então essa é a dica que eu tinha para dar de biblioteca. Então voltando a analisar aqui o programa, nós temos as constantes, aquela constante que eu tinha comentado com vocês, né? A mínima e a máxima. A mínima é aquela que o Arduino, que o fan consegue girar adequadamente, ele não fica tentando girar. Essa aqui foi uma rotação que eu achei razoável. E 320 é a rotação máxima desse fan para esse PWM. E aqui nós temos as constantes do PID. O que é o PID? O PID é um controle que ele vai ler a temperatura. Eu tenho uma temperatura desejada que eu quero que fique o meu sistema, e ele vai calcular um erro, ou seja, eu tenho um set point, que a gente chama, né, um desejo de que continue em 35 graus. Se ele está em 38 graus, ele tem um erro de 3 graus. Okay? Esse erro vai ser atuado pelo sistema através do fan. O fan vai começar a girar mais forte para que esse erro diminua. Ok? Esse erro vai diminuir porque o fan vai começar a girar mais forte e vai ventilar aquele local. O sensor vai ler novamente e o Arduino vai ler. Vai ser lido novamente pelo Arduino e o Arduino vai ver, ele está com 37 graus. O erro diminuiu. Aí o fan tende a desacelerar,
porque ele está com um erro menor. Então toda essa matemática de quanto que ele tem que atuar o fan, quanto que ele tem que desacelerar o fan, é dada por essas constantes. Então, quanto mais errado estiver a temperatura, é a constante proporcional que vai atuar o fan para muito mais ou muito menos. O quanto mais eu aceito de erro, né, ou seja, o quanto tempo eu consigo ficar com um erro próximo ali daquele meu set point, é a constante integral que vai me dar. Então, quanto maior esse valor, mais tempo eu aceito que o meu sistema chegue até aquele valor que eu quero. E essa aqui, a constante derivativa, é o quanto de erro de aceleração do meu erro que eu quero que aceite. No caso de temperatura, a gente sabe que temperatura não varia muito rápido, nesse sistema principalmente. Então, essa constante derivativa eu deixo ela bem baixa. Né? Em outros sistemas que o derivativo eu tenho uma variação de erro muito rápida, que eu quero que o controle, o meu sistema haja muito mais rápido, eu aumentaria esse valor de derivativo. Então, como eu sei que não é característica do sistema, eu deixo ele bem baixo. Então esses são os valores que eu testei, eu fiz uma leve sintonia aqui, uma leve alteração durante o meu desenvolvimento, então vocês podem mudar esses valores aqui para o que vocês quiserem, para o que vocês acharem que é mais adequado. Mas se vocês estiverem trabalhando com temperatura, busquem sempre manter o derivativo bem baixo e não tentar acionar muito o proporcional. Aumentem só um pouquinho ele, porque senão ele vai ficar talvez instável, pode deixar o fan meio maluco. Então tentem ir fazendo aos poucos esse acerto das constantes do PID. Ok, pessoal? Então aqui mais para frente nós temos as declarações dos pinos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, em qual pino que eu estou lendo o RPM do fan, em qual pino que eu estou atuando o PWM para o fan, o pino que eu estou lendo o sensor de temperatura e estou atuando o relé. Aqui são os pinos do LCD, né? Quais são os pinos que o LCD está conectado. E daqui para frente são algumas variáveis que eu vou utilizando no programa, né? Não tem nenhuma, digamos assim, muito difícil de entender. A que eu chamo mais atenção aqui é essa do set point. Eu vou até colocar aqui um novo comentário, que é o set point de temperatura desejada para o sistema. É aquela temperatura que eu considero que está ok o sistema trabalhar. No caso do meu armário, eu considero que 35 graus é o suficiente. Se eu colocasse uma temperatura menor, em dias não tão quentes assim, o fan ia estar trabalhando muito rápido. Né? Então eu não achei interessante que ele ficasse trabalhando em dias não muito quentes. E 35 graus para aqueles equipamentos também não considero que seja, digamos assim, não vai degradar, né? Não vai ficar muito quente, é uma temperatura razoável. Então, e para dias muito quentes, né, em torno de acima de 30 graus, tal, ele vai trabalhar perto dos 100% de PWM. E aí é aceitável isso. Ok? Essa variável samples é a variável que eu faço a aquisição dos dados de temperatura, ou seja, eu faço 10 aquisições, uma atrás da outra, e daí eu tiro a média da temperatura. Isso é um método de aquisição que faz mais, digamos assim, melhora a aquisição de temperatura, né, de um dado analógico, porque pode haver variações indesejadas ali naquele pino, e aí eu tento melhorar essa média de leituras com a amostragem. E aqui no próximo comando nós temos a declaração do controle PID, ok? Qual que é a temperatura corrente que eu estou lendo, seria esse current temp, que é o dado que vem do sensor. O current PWM qual PWM que ele está atuando naquele momento, né?
O set point é qual o valor de temperatura que eu quero que ele atinja, ou seja, o erro ele vai calcular entre o set point e o sensor de temperatura que ele está lendo, e aí ele vai sobrescrever um novo PWM nessa variável current PWM. E aqui eu digo para ele quais são as minhas constantes P e D, e esse reverse é a direção para a qual eu vou atuar o meu fan. Então, como eu posso, digamos assim, esquentar e esfriar, ele pode inverter ou não o fan. No caso, aqui eu considero que o reverse é o mais adequado para esse sistema. Bom, pessoal, passado todas essas configurações iniciais de variáveis, a gente tem agora o void setup. O void setup, basicamente, isso aqui eu peguei de um site que ensinava como atuar o PWM em 25 kHz. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar essas variáveis internas do Arduino, né, que são esses pre-scalars, esses registros, para que o PWM consiga atuar nessa frequência, porque naturalmente o PWM opera em outra frequência, se não me falha a memória são 490 Hz, ou seja, uma frequência bem diferente de 25 kHz. Então, quando a gente faz essas alterações internas no Arduino, ele vai conseguir trabalhar com 25 kHz. Só que tem um custo isso. Qual que é o custo? Quando a gente faz numa leitura, normalmente, né, como que a gente escreve um PWM num pino digital? A gente faz uma analog write, né, é um comando direto que o Arduino já interpreta, e aí eu mando para ele de 0 a 255, significa de 0 a 100% de PWM. Porém, esse comando não vai funcionar mais. Então, como que eu faço isso agora? Ele tem aqui a dica, nessa função, o analog write, a gente criou aqui um analog write para 25K, que é esse comando aqui. Um comando totalmente diferente, totalmente estranho. Eu estou gravando nessa posição, nesse registro, o valor de PWM. E pronto, é só isso, né? Não funciona mais do modo antigo, mas esse método também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ok, feita a configuração dos registros, a gente configura os pinos de entrada, pinos de saída, configura o display, faz uma última configuração do PID, eu seto quais são os limites, né? Então são aquelas definições lá de cima, o 30 e o 320. Ele é automático, eu não preciso ficar resetando ele vai sempre estar operando. E aqui ele entra dentro do loop. Como que o loop trabalha? O loop ele faz a leitura de temperatura, faz a leitura do RPM, né, que eu digitei errado, aqui é o RPM do fan. Ele escreve no LCD as informações e depois ele tem uma lógica aqui com uma interpretação de qual que é o valor de temperatura, aí ele vai trabalhar o fan de modos diferentes. Como assim? Se ele estiver acima de 30 graus, ele vai fazer o cálculo do PID normalmente, vai acionar o relé e vai forçar o PWM, né, vai escrever o PWM aquela função que a gente acabou de explicar, na write 25K. Beleza, esse é o modo, digamos assim, mais normal de operação quando está num dia quente. Agora, se não está num dia quente, né, se eu não estou com a temperatura acima de 30 graus, ele vai desligar o relé, né, eu estou operando aqui, não sei se vocês notaram, eu estou operando o relé com uma lógica invertida. Vai escrever, eu tenho uma função dedicada aqui para escrever no LCD que o fan está desligado, tá? E depois disso, ele vai ficar preso dentro desse while. O que é esse while? Ele vai fazer uma leitura de temperatura, toda o loop dentro do while, enquanto a temperatura não ultrapassar 35 graus, ele vai ficar ali dentro.
Ou seja, se eu estava aqui com uma temperatura acima de 30 graus, ele estava atuando o fã, atuando o fã, atuando o fã. E aí ele esfriou o sistema, esfriou o meu armário. Uma vez que o armário caiu para baixo de 30 graus, ele não vai cair mais dentro desse if, ele vai cair no else. Uma vez ele caiu no else, ele vai cair dentro do while também. E se ele caiu dentro do while, ele vai ficar preso ali enquanto o sistema não reesquentar. Por que eu fiz isso? Justamente para economizar energia. Não faz sentido eu ficar com o fã sempre ligado se o meu armário não está quente. Então ele fica aqui dentro desse while e tem um delay aqui de 20 segundos, que eu considero até pouco, poderia até ser 1 minuto aqui. A cada 1 minuto ele estava lendo a temperatura e checava, passou de 35 graus? Não passou, então fica aí quietinho, fica desligado. Beleza, gente? Então, aqui para baixo tem as funções, a leitura de temperatura, né, que eu tinha comentado com vocês. Eu faço uma leitura de 10 unidades, 10 vezes, uma atrás da outra, guardo dentro dessa variável samples. A samples, depois eu divido ela por 10, né? Eu vou fazer aqui a soma do que eu estou adquirindo e depois jogo para dentro de current temp. Então eu pego esse valor de current temp e divido por 10. Depois eu aplico aqui uma lógica de conversão, né? Uma conversão de valores de counts, que é o que eu chamo aqui, porque o Arduino ele vai ler de 0 a 5 volts para de 0 a 1024. Esse 1024 não tem unidades, eu costumo chamar isso de counts. E eu converto isso para Celsius. Qual que é o valor de Celsius? O valor é de 10 milivolts por grau, então essa continha vai me dar o valor de Celsius depois, no fim, ok? Nada mais é do que uma regra de 3, multiplicado depois pelos 10 milivolts. Aqui nessa função readPulse é uma função que lê o RPM do fã. Essa função, eu diria que ela pode até ser opcional se o seu fã não tem essa função interna nele, se ele não tem esse pino de informação. E aí você pode desligar, né, pode remover essa readPulse do programa e remover também aqui dentro da próxima função, que é o write_lcd, ele está aqui escrevendo na linha de baixo qual que é o valor de RPM, né, o que eu converti para PWM. O PWM pode dizer de 0 a 100%, então aqui eu escrevi percentual de PWM, que para mim é o que faz mais sentido, né, eu não gosto muito de ficar olhando 300, 200 de RPM, né? Eu gosto de ler 0 a 100%, ele está no mínimo ou está no máximo. E aí, se você achar que não é uma informação útil, ou o fã que você tem disponível não tem essa função, você pode só remover, não tem problema nenhum. O mais importante aqui é você estar colocando a sua temperatura, mostrando a temperatura que está ali o sistema no momento. E depois aqui tem uma função de fan off, né, que informa que o fan está desligado. Dava até para eu fazer um mix dessas duas funções numa só, colocando algum if aqui dentro para detectar se o fan está desligado ou não, mas eu preferi deixar separadinha, ficou mais didático assim. Ok, pessoal? Então fica bem aqui, eu coloquei bastante comentário sobre cada parte do programa, mas se ainda assim tiver alguma parte que vocês não entenderam ou tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de melhoria, pode colocar aí nos comentários, pode deixar a sua pergunta e aí eu vou responder no melhor que eu puder para vocês, beleza? Obrigado por assistir mais esse vídeo, espero que esse programa, esse projeto dê certo para vocês. Se tiver alguma sugestão de algum novo projeto, de algum novo vídeo, coloque aí nos comentários, terei o prazer em ler e ajudar vocês. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.